Excelente, meus amigos. Chegamos então na quarta aula do nosso curso de Criminologia. Já passamos aí por toda a história, né, por todo o desenvolvimento da criminologia, saindo lá da escola clássica, passando pela escola positiva, estudamos todas as escolas ligadas às teorias macrosociológicas que se inicia ali nos Estados Unidos. Evoluímos então agora, depois, né, dessas teorias, para aspectos que estão nos editais para concurso. O tema da aula de hoje vai ser prevenção criminal e reação do direito penal ao crime, ou reação social ao crime, como alguns manuais trazem. É um tema que ele é abordado em cada material, em cada doutrina, enfim, cada professor adota isso de uma forma diferente. Então, o que eu quis fazer com essa aula é reunir aqui as informações conforme elas são cobradas em prova, porque aí facilita a sua vida e você tem segurança do que aquilo que está sendo apresentado é aquilo que pode ser cobrado na sua prova. Então, dependendo do material que você utilizar, pode ser que contenha informações que não tem aqui, pode ser que tenha informações que não tem em alguns materiais. Mas o que eu fiz foi pegar vários materiais e reunir aquilo que era realmente importante para você ter um resumo aí direcionado para as provas. Geralmente, as provas que cobram criminologia vão cobrar isso aqui que eu vou falar, então você pode ficar bem seguro sobre o conteúdo dessa aula, tá bom? Bom, muito bem, então o conteúdo, o tema da aula é prevenção ao crime. O que é prevenção ao crime? O que é reação ao crime? Se você tomar o termo da palavra como ela é, você chega à conclusão exata. Quando eu estou, por exemplo, se eu tenho um filho, por exemplo, né? No caso eu tenho uma filha, a Lara, e ela era muito bebezinha, eu lembro que minha mãe falou assim, olha, ela estava muito novinha e a gente queria ir para casa de um amigo e tal. E minha mãe, muito preocupada e tal, falou assim, olha, não leva a criança e tal, porque ela ainda não tomou todas as vacinas, aí vai chegar, ela pode pegar um vírus, pode pegar alguma coisa, aquela coisa de vó, né? Enfim, a gente acabou, ela botou tanta pressão, tanto medo, que a gente não levou a neném lá na casa desse amigo, que era aniversário dele, que eu tenho outras pessoas, e ela tinha ali poucos, talvez 2 ou 3 meses de vida. Bom, o que minha mãe estava fazendo ali? Prevenindo algo, né? O que ela queria evitar? Que o mal acontecesse lá na cabeça dela. Não sei se isso era real ou não, mas o fato é que ela botou uma intimidação psicológica suficiente para aqueles pais de primeira viagem atender aquela voz da experiência. Quando se previne o crime, a ideia é essa mesma. Então você, quando vai prevenir uma doença, você tem as vacinas, você tem atitudes que você busca evitar, você tem atitudes que são feitas para que você não contraia aquela doença, né? Então, por exemplo, se o sujeito não quer ter doença sexualmente transmissível, ele tem que usar preservativo, seu parceiro ou sua parceira também tem que usar preservativo, ou exigir que o outro parceiro use preservativo, isso para prevenir a contaminação por uma determinada doença, né? Se você, por exemplo, já está doente e quer combater aquela doença, então você tem uma reação àquela doença. Então, prevenir e reagir ao crime é basicamente isso. Existem condutas que evitam, que podem evitar que o crime ocorra, e uma vez ele já tendo ocorrido, evitar que novos crimes ocorram ou neutralizar aquele criminoso de alguma forma, ou seja, erradicar a possibilidade que aquilo continue causando mal. Então essa seria a reação ao crime. Então, se eu jogar no slide aqui, deixa eu jogar aqui para vocês, o que é prevenção delitiva? A prevenção delitiva é justamente isso, evitar a prática de crimes. Bem simples, não precisa inventar. Tem livro aí que escreve 6 páginas para falar o que é prevenção. É evitar a prática de crimes. Isso que é prevenção. O que é evitar algo? É evitar. O que é prevenir algo? É evitar que aquilo ocorra. Então, evitar a prática de crimes. Bom, dentro disso, uma primeira ideia, uma primeira classificação que é apresentada no livro do professor Nestor Penteado, né, um delegado de São Paulo, um livro dele bem conhecido, bastante adotado, principalmente nas bancas ali, se você vai fazer concurso para Polícia Civil de São Paulo, é certo que ele seja adotado, tá? Então, ele entende assim que existem basicamente se você pegar um sentido muito amplo, existem 2 tipos de medidas que ele chama de profilaxias. Olha que interessante, que ele usa o termo profilaxia e a gente geralmente usa esse termo profilaxia para saúde, né?
Ele não quer dizer que o crime é uma doença, mas quando você quer prevenir algo, basicamente é isso, é a profilaxia, ou seja, você prevenir algo. Então, essa profilaxia ou essa prevenção, ela pode ser indireta ou direta. Isso é muito simples, tá? Na ideia dele, a profilaxia indireta é aquela que tem relação com as causas do crime, ou seja, o que causa o crime. Pessoal, dentro dessa ideia do que causa o crime, isso vai depender muito do tipo de estrutura filosófica que você está adotando. Qual é a ideia que você tem do crime e qual é a ideia que você tem da criminalidade? Vocês vão se lembrar que lá na teoria clássica, entendia-se que a causa do crime, vocês vão se lembrar lá da primeira aula, a causa do crime é o livre-arbítrio. As pessoas são livres. E sendo livres, elas podem optar pelo bem ou pelo mal. Então a causa do crime lá na teoria clássica é o livre-arbítrio. E como é que você faz para evitar que uma pessoa, através do livre-arbítrio, cometa crime? Aplicando pena, eu estou puxando lá só para puxar aqui um aspecto, só para te contextualizar que prevenir o crime indiretamente, através das suas causas, vai depender do que você considera a causa do crime. Lá para os clássicos, a causa então era o livre-arbítrio, a liberdade que todo mundo tem, lembra lá da teoria clássica, né? Lá de Beccaria, Feuerbach, se lembrando, lá da primeira aula. Muito bem, então para ele prevenir o crime era, de alguma forma, intimidar através da pena a população para que elas pensem um pouco antes de cometer o crime. O que o Feuerbach chamava de teoria da coação psicológica ou teoria da intimidação psicológica. Bom, se uma pessoa sofre uma pena, a tendência é que aquela sociedade que vê o filho da Dona Maria sofrendo uma pena fala, opa, calma aí, é melhor a gente evitar esse tipo de coisa, que ser punido é uma coisa muito ruim. Já na teoria positiva, né, para os positivos, Lombroso, por exemplo, entendia que a causa do crime era um indivíduo, mas não por seu livre-arbítrio, por uma determinação biológica, basicamente. Então, ele nascia com algumas características biológicas que o determinavam para o crime. Então, como é que você atinge a causa do crime? Neutralizando o próprio criminoso. Por isso que se defendeu muito a pena de morte nessa época. Você acaba com ele, acaba porque ele nem gera descendentes. Então, a causa do crime, então, para essas teorias, seria a solução, a profilaxia é atingir a causa do crime, que é o próprio criminoso. Já as teorias macrosociológicas, essas teorias da Escola de Chicago, subcultura delinquente, associação diferencial, as teorias do conflito, como a teoria crítica, a teoria do labeling approach, eles também vão apresentar suas causas do crime, que em geral tem a ver com a sociedade que a gente vive. Considerando isso, hoje o que a gente considera uma profilaxia indireta? É aquela que atinge as causas do crime, tanto no aspecto individual, quanto no aspecto social. Então, atingir as causas do crime, o que individualmente leva uma pessoa a praticar um crime. Existe aí, o ser humano é um bicho complexo, né? Ou bicho complexo, por isso que eu gosto de cachorro. Porque é um bicho difícil tal de ser humano, né? E minha vida é lidar com o ser humano, na polícia, nas aulas, aqui a minha vida é lidar com o ser humano. Hoje eu entendo o ser humano às vezes o ser humano pode ser bem surpreendente. Então, você atingir as causas do crime de forma individual. E aí, de forma individual, você está falando desde os aspectos psicológicos, psiquiátricos, a entender as emoções do criminoso, as escolhas que ele faz. Isso aqui é um campo de estudo vastíssimo, mas basicamente, quando se fala em profilaxia indireta, você está atingindo as causas do crime. Ou as causas sociais do crime. O que leva à prática do crime dentro de uma sociedade? É desigualdade social? É algum tipo de preconceito? Quais são as dinâmicas que ocorrem naquela sociedade? Que foram muito bem estudadas, essas dinâmicas foram bem estudadas pelos sociólogos do século XX. Né? Nós vimos aqui isso através das teorias que foram desenvolvidas. Né? Então, basicamente isso. Também é uma gama muito grande, porque a gente está falando de seres humanos e interação social. Então, quais são as causas do crime
No aspecto social, é desigualdade, é pobreza, é analfabetismo, é falta de atenção um pelo outro, né? É a anomia, ou seja, a total falta de regras. Dependendo daquilo que você considerar a causa do crime, você tem que fazer uma profilaxia em relação àquilo. A teoria crítica, por exemplo, entende que a causa do crime é o capitalismo. Tem que acabar com o capitalismo, acabou o problema. Então, a causa seria acabar com o capitalismo. Então, é isso. Quando você se preocupa com as causas do crime, essa é chamada profilaxia indireta. E a profilaxia ou prevenção direta tem a ver com o crime que já está em andamento. Ou seja, você foca o iter criminis. Se você estuda direito penal, você sabe que o iter significa percurso, caminho, criminis, crime. Então, o percurso, o caminho do crime, né? Então, deixa eu tirar aqui minha carinha. Então, o percurso do crime. Bom, você consegue, de forma direta, atingindo diretamente o crime, né? Aqui na forma indireta, você atinge indiretamente o crime que você atinge a sua causa, né? Como, por exemplo, a minha mãe queria evitar de forma indireta a doença da minha filha, dizendo, não vá até onde tem a causa, ou seja, onde tem pessoas que vão conversar, vão passar um vírus, alguma coisa para essa criança. Então ela quis atingir as causas. Minha mãe, como disse, Lúcio, não leve a criança de 2 meses para essa festa. Ela quis atingir as causas, né? As causas de uma possível doença, de uma virose que a criança poderia ter, sei lá, né? Não sei o que se passa na cabeça da avó, mas com certeza ela estava pensando nas causas. Ou seja, indiretamente ela queria prevenir o crime matando a causa do crime. Ou diretamente você pode agir sobre o iter criminis, sobre o percurso do crime, que é a melhoria do controle social formal e informal. Lúcio, o que é o controle social formal e informal? Lembrando aqui, o controle social formal é aquele que é feito pelo Estado, através da justiça, da polícia, né? Das agências de controle estatais. Então, você melhorando, tornando mais eficiente a polícia, uma justiça mais rápida, mais eficaz, mais objetiva, né? Leis mais claras, né? Uma ação mais direta da polícia, enfim, em todos os seus aspectos preventivos, repressivos. No iter criminis, você então teria um controle formal. E informal tem a ver com a melhoria do controle feito pelas famílias, né? Família, igreja e por aí vai. Então você teria um controle informal, que é da própria sociedade que ela faz. Então seria uma profilaxia direta, que você atinge diretamente o iter criminis, a formação do crime, né? A formação desde ali do sujeito que está... Lembra que o iter criminis... Lembra as fases do iter criminis? Não. Cogitação, preparação, execução e consumação. Não é isso? Então, o sujeito cogita, ele prepara, ele executa e pode consumar o crime se for um crime de consumação. Então, quando você... um crime, lembra que é copréxico, né? Então, tem esse negócio, copréxico, né? O iter criminis é copréxico. Então, quando você está falando ali do percurso do crime, uma melhoria do controle social e atingir o crime na sua formação, tá bom? Não a causa anterior. Então, você teria esses 2 grandes grupos aí. Bom, também se fala em abordagens em relação à prevenção do crime. Eu vou falar de uma abordagem clássica, eu vou falar de uma abordagem política e eu vou falar de uma abordagem pluridimensional. Vou falar dessas 3 aqui e depois a gente avança para uma prevenção situacional também. Então vamos lá, olha só. Uma prevenção chamada clássica, que inclusive é aquela apresentada no livro do professor Néstor Penteado, é aquela que prevê 3 tipos de prevenção. Uma primária, uma secundária e uma terciária. Essa é uma abordagem clássica, né? Ou seja, clássica no sentido de ser a mais antiga, de ser aquela que é mais ensinada nos livros e tal. Essa prevenção, ela divide então em uma prevenção primária, secundária e terciária. Uma prevenção primária tem relação com a garantia
de direitos básicos do cidadão. Se você melhora o acesso aos aparelhos básicos de cidadania, saúde, educação, segurança, né, uma melhor divisão da riqueza e tudo mais, você tem uma prevenção primária do crime. E, gente, olha só, há países que realmente garantem direitos básicos à maioria da sua população, isso é fato, isso é estatístico, tem um nível de criminalidade menor. Então, garantindo direitos básicos, uma divisão de, pelo menos garantindo o básico mesmo, saúde, educação, saneamento básico, né, o direito ao trabalho, o acesso à educação, tudo isso é uma forma de prevenção primária. Países que atingiram altos níveis de desenvolvimento humano, eles garantem isso para mais de 95% da sua população. Enquanto aqui embaixo a indefinição é o regime, como diz um poema do Caetano Veloso, né? É isso aí. Então aqui embaixo a indefinição é o regime. Dançamos numa graça cujo segredo nem eu mesmo sei, entre a mesmice e a desgraça, entre o monstruoso e o sublime. É isso, é o Brasil. Então, se a gente não garante esses direitos básicos, não há prevenção primária. E se não há prevenção primária, a gente tem que trabalhar com outros tipos de prevenção, mas quando você vai aumentando essa escala, essa prevenção é cada vez menos eficaz. E aí você tem o foco nos setores específicos da sociedade, que é chamado uma prevenção secundária. Quando você tem um foco de criminalidade em determinado setor da sociedade, você pode fazer ali uma abordagem naquela criminalidade. Um exemplo clássico, um exemplo que aconteceu no Rio de Janeiro, foi a criação das UPPs, né, nas comunidades do Rio de Janeiro, com uma presença maior do Estado, né, pelo menos essa era a ideia inicial, e a ideia inicial era muito boa, né, de você chegar com um aparelhamento de Estado, com uma polícia mais comunitária, né, enfim, infelizmente isso se perdeu, um governo absolutamente corrupto lá no Rio de Janeiro conseguiu deturpar uma ideia que era até muito boa. Então você já não tem os direitos básicos daquela população que vive naquelas comunidades. Você não tem uma prevenção secundária, que é uma reação mais direta naquela criminalidade, de se aproximar o Estado daquela criminalidade. Então você olha como você vai piorando a situação, né? E você tem uma prevenção terciária, que é quando já deu a merda, o cara já cometeu o crime, o que você pode fazer? Evitar a reincidência criminal. Evitar a reincidência criminal do preso ou do egresso. Essa seria a prevenção terciária dentro de uma abordagem clássica, tá? Essa abordagem clássica, para a prova, basicamente você lembrar o que seria uma prevenção primária, secundária e terciária. Beleza? Bem simples, bem tranquilo para você desenvolver aí uma excelente prova. Existe uma segunda abordagem ou dimensão, que é uma abordagem política, de acordo com a linha política que se adote, de acordo com o tipo de política criminal que se adote, de acordo com a política, filosofia política que se adota. Então aí nós teremos, né, o modelo tradicional, o modelo liberal e o modelo radical. Bom, esse modelo tradicional, e deixa eu falar uma coisa que é importante para vocês, gente. Nada disso se exclui, tá? Um modelo ou uma classificação não exclui a outra. Às vezes elas são até repetitivas. Mas é importante que eu traga aqui para vocês como é cobrado em prova e quais são as classificações mais comuns, tá? Deixa eu tirar minha carinha aqui. Vamos lá. Modelo tradicional conservador é aquele que tem foco no reforço do efeito intimidatório da pena. Então, você vai ver esse tipo de pensamento político, principalmente naqueles políticos que entendem que o combate à criminalidade tem relação efetiva com um recrudescimento do sistema penal. Penas maiores, né? Penas mais severas, né? Você diminuir cada vez mais o direito do apenado, não é isso? Então, esse efeito intimidatório da pena, tornar a pena uma coisa dura, firme, mesmo, esse é um modelo chamado tradicional conservador, que eu chamo de modelo da Atena. Tem que prender esses vagabundos, não é isso? Então, esse seria um modelo tradicional conservador, beleza? O modelo da Atena eu que inventei, tá? Não vai colocar isso na prova, não. O modelo liberal, que tem um foco nos problemas sociais, de entender no âmbito individual e social quais são os problemas sociais para focar
nas medidas que podem diminuir a criminalidade politicamente através do entendimento da criminalidade dentro de um âmbito individual e social. Então, esse modelo liberal tende a criar políticas que gerem inclusão social, esse tipo de coisa. E o modelo radical, que entende entende até de forma acertada que a causa da criminalidade é a redução das desigualdades. Mas o problema desses modelos radicais, que tem a ver com o modelo radical que nós já vimos de criminologia, é que a causa principal enfim, das desigualdades é o sistema capitalista, é o capitalismo. Então, a redução da desigualdade, eles estão certos nisso, mas entendem que essa redução da desigualdade ela é gerada pelo sistema capitalista. Então, você não teria muita saída a não ser mudar todo o sistema. E eu já tive a oportunidade de discutir aqui com vocês que, na verdade, a gente tem países hoje, eu poderia citar vários aqui, sei lá, Noruega, Austrália, Canadá, que são países capitalistas e que atingiram um alto nível de desenvolvimento humano e que conseguem manter taxas de criminalidade muito baixas, né? Então, é isso aí. Essa seria uma abordagem política, né? E aí, nós teríamos aqui uma abordagem pluridimensional, ou seja, que tenta abarcar várias dimensões, por isso ela é chamada de pluridimensional. Essa abordagem pluridimensional, ela foca em algumas coisas, né? Nós vamos ver aí. O primeiro, o foco no sistema de justiça penal, ou seja, melhoria da justiça penal, do sistema penal como um todo. E aí você teria 3 pilares dentro dessa abordagem pluridimensional. Dentro dessa abordagem pluridimensional, a primeira dimensão seria o foco no sistema de justiça criminal. Primeiro, entender que você tem que agir em 3 pilares, né? Quando você está aplicando a justiça penal, quando você está aplicando o direito penal. A coação psicológica da pena, que é aquele efeito intimidatório da pena. Então, você tem que ter penas que realmente intimidatório. Então, você tem que ter aquela ideia da dimensão clássica, né? Ou da abordagem clássica, de você ter penas que gerem na população não só a retribuição para aquele indivíduo dentro de uma perspectiva individual, perdão, mas também que ela seja uma coação psicológica para toda a sociedade, como uma forma de prevenção geral. Que essa pena também tem o poder de neutralização ou inocuização. O que significa isso? Significa que o sujeito, o criminoso, ele tem que ser neutralizado, ele tem que ser segregado. Aqui nesse sentido, tá? Segregado. Então, nesse foco no sistema penal, ele é muito próximo do sistema, né? Se você fosse fazer um sistema clássico aí, ele basicamente seria um sistema tradicional. E o foco também na reabilitação. Então, nesses 3 pilares, na reabilitação, que tem a ver com a reincidência, ou seja, evitar a reincidência. Evitar a reincidência. Essa é a abordagem pluridimensional. E aí nós vamos para uma prevenção situacional, ou seja, de situação. Bom, gente, presta atenção, gente. Eu lembro até, eu não sei se eu já contei isso aqui nessas aulas, mas eu vou contar assim porque tem a ver com essa prevenção situacional e a gente vai ver alguma coisa ligada a isso no futuro, quando eu falar nas próximas aulas, quando eu falar da criminologia ambiental. A criminologia ambiental tem a ver com essa prevenção situacional aqui, mas eu vou deixar para falar um pouco mais para frente, especificamente da criminologia ambiental. Mas eu conto essa história porque uma vez, eu acho que é bem emblemática disso aqui, né? Quando eu estava num plantão, um determinado plantão, a Polícia Militar, nossa valorosa Polícia Militar aqui de Brasília, uma das melhores polícias militares do país, ela bastante atuante, né, bastante firme, bastante humana também. Aí ela prendeu, enfim, ela prendeu um sujeito que estava praticando furtos no metrô, né, aqui em Brasília. Aí levou lá para a delegacia e tal. Aí o sujeito estava sendo autuado em flagrante, ele praticou ali alguns furtos ali e tal, de celular, carteira, essas coisas, né. E aí eu conversando com ele e tal, aí eu perguntei assim, o escrivão na hora que foi qualificado perguntou, qual é a sua profissão? Ele falou, eu sou descuidista. Aí,
que é isso, cara? Descuidista. Ele, não, as pessoas são descuidadas com as coisas, eu vou lá e pego. Ele é o descuidista. Por quê? Porque existe um tipo de criminalidade, e isso não explica a criminalidade, mas de alguma forma, quando você vai prevenir a criminalidade, isso tem que estar em mente. Lembra que a ocasião faz o ladrão? É basicamente isso que a prevenção situacional foca, é nisso que ela foca. Então você tem basicamente redução das oportunidades e das vantagens do crime, de vários aspectos, né? Desde o desenho arquitetônico das coisas que você cria, dos comércios e tudo mais, proteção com sistemas eletrônicos nos bancos, sei lá, vou dar um exemplo aqui, estava tendo muita explosão, ainda está, né? Muita explosão de caixa eletrônico. Então os bancos desenvolveram um sistema em que com a explosão as notas ficam manchadas. Então você reduz as oportunidades, reduz as vantagens. Por exemplo, uma época que estava tendo muito assalto a banco, né? Então houve ali umas medidas pontuais ali de melhoria da segurança dos bancos, de porta giratória, etc. Enfim, todas essas ações de redução das oportunidades, redução da vantagem do crime, quando você torna o crime desvantajoso ou muito difícil para o criminoso, essa é a chamada prevenção situacional. E também quando você age em campanhas educativas, que atinge o sentimento de culpa. Isso vai acontecer muito nos crimes de trânsito, né? Naquelas campanhas, se beber não dirija, esse tipo de coisa. Então essa é chamada prevenção situacional. Você tem uma prevenção chamada comunitária, que é foco na adoção de programas comunitários, que atingem as famílias, as organizações não governamentais, os clubes, né? Ações que trazem a comunidade como solução dos problemas de criminalidade, né? Então, esse foco na adoção dos programas sociais, né? Você tem, por exemplo, o Chicago Area Project, CAP, né? Chicago Area Project, lá nos Estados Unidos, que é basicamente isso, né? Isso aqui tem muito, quando vocês estudaram, isso aqui tem muito a ver com as ideias da Escola de Chicago. Lembra da Escola de Chicago? Né? Então, foco nos programas que envolvam a participação aqui no Distrito Federal, por exemplo. Nós temos reuniões dos grupos comunitários, né? Você tem os grupos comunitários de segurança, que são pessoas da sociedade, organizações da própria sociedade, que têm a possibilidade de ter reuniões periódicas com os órgãos de segurança pública e como um todo, para discutir os problemas de criminalidade ali das suas áreas e tal. Esse tipo de programa é muito importante também a prevenção da criminalidade. Uma outra chamada prevenção evolutiva ou de desenvolvimento, que tem foco no desenvolvimento humano, né? Então essa é evolutiva desenvolvimento. Se as condições humanas de desenvolvimento, os índices de desenvolvimento humano de uma determinada nação, ela vai ocorrendo, naturalmente a criminalidade vai se dissolvendo. Essa é a chamada prevenção evolutiva ou de desenvolvimento. Quando a nação ela vai se desenvolvendo, o índice de criminalidade vai diminuindo. Então essa é a prevenção evolutiva ou de desenvolvimento. Bom, aí nós partimos para as teorias da reação social. Tá? Quando a gente fala em reação social penal, a gente está falando, reação penal, a gente está falando como o direito penal reage ao crime. Como é que o direito penal reage ao crime? Como é que o direito reage ao crime? E aí vai nascer os modelos de reação. O modelo clássico, né? Modelo ressocializador humanista ou neoclássico, modelo restaurador, beleza? Vamos falar deles aí rapidamente. Bom, o primeiro modelo clássico, dissuasório ou retributivo, ele enxerga que a reação que o direito penal tem que ter em relação ao crime é de punição e neutralização do criminoso, é punir e segregar aquele criminoso, tirar aquele cara de circulação. Então, dá bastante foco na utilização de penas justamente como efeito de retribuição. Ok? Então você tem ali uma briga, uma luta que ocorre entre o Estado e o criminoso. E o criminoso, e o Estado, como tem o ius puniendi, ele o faz de maneira firme e assim ele consegue, de uma forma ou de outra, reagir ao crime através de duras penas.
retribuindo, neutralizando o criminoso. Ok? Esse seria o modelo clássico dissuasório ou retributivo. Bom, dentro disso, né, para a gente ampliar essa questão das penas, até porque a gente vai ver isso de alguma forma também nas outras teorias, é entender quais são as finalidades da pena, pelo menos como nós enxergamos hoje, né? Você tem uma teoria, então, que é a teoria absoluta de retribuição, que tem muito a ver com esse modelo de reação clássico, né? Mas como é que nós enxergamos as penas hoje? Será que é só no modelo retributivo? Não, nós vamos ver que a pena tem um caráter de retribuição, tanto que no artigo 59 ele diz que a pena será aquela suficiente para retribuir o crime, para retribuir e para prevenir o crime. Então, o nosso modelo do direito penal brasileiro é um modelo chamado modelo misto ou eclético, né? Que ele tem tanto um caráter, ele busca na pena um caráter de retribuição e também um caráter de prevenção. Então, dentro disso, nós entendemos hoje que a pena também tem características de prevenção. E a gente divide em dois grandes grupos, a chamada prevenção geral e a prevenção especial. Quando a gente está falando de prevenção geral, a gente está falando prevenção geral para o público em geral, como as pessoas enxergam a pena aplicada a determinado sujeito. Dessa forma, você tem um efeito negativo, um efeito positivo. Na prevenção geral, chamada prevenção geral negativa, a pena ela serve para intimidar, uma forma de coação psicológica. Lembra lá de Feuerbach, né? A teoria da coação psicológica? Ela está sempre nos revisitando aqui, né? E aí você teria, dentro do estudo da pena também, uma prevenção geral positiva, que seria de educar aquelas pessoas, de entender o valor da norma e reforçar o valor da norma em relação àquelas pessoas. Então, olha, o direito penal funciona mesmo. Então, vamos entender as normas, vamos respeitar as normas, porque ela funciona. Então, essa seria uma prevenção geral positiva. Você tem uma prevenção especial porque ela é específica, e eu estou falando daquela prevenção que atinge exatamente o criminoso, né? Dentro dessa finalidade da pena, da prevenção especial, ela tem duas características também, negativa e positiva. Uma negativa é evitar a reincidência, ou seja, evitar que aquele sujeito pratique novos crimes. E a positiva é realizar a ressocialização daquele preso. Então você tem um efeito, eu não digo nem um efeito negativo no sentido de ser ruim, não. Negativo no sentido de evitar alguma coisa. Então ele evita a reincidência. E positiva de buscar a ressocialização. Basicamente isso, essas teorias são mais estudadas em direito penal, por isso que aqui em criminologia eu passo rapidamente, só para você ter uma ideia geral. Você tem então uma finalidade ressocializadora humanista ou neoclássica, que é uma finalidade também, uma forma de reação da pena, que é através também da punição, só que essa punição ela é utilitária, ou seja, ela tem uma utilidade. Ou seja, qual é a utilidade da pena? Evitar a reincidência. Você vai enxergar esse modelo aqui, olha, na prevenção especial negativa. Então isso aqui vai estar na chamada prevenção especial negativa da pena. Ok? Então, o direito penal reage ao crime através de uma punição, mas uma punição utilitária, que seja útil para alguma coisa. Nesse caso, evitar a reincidência. Ok? E o modelo chamado de restaurador, através de algo que costumou se chamar de justiça restaurativa. A base disso aqui, olha, é a assunção da culpa. O sujeito confessar a culpa. A partir desse momento, em algumas situações, você pode buscar principalmente a composição e a reparação do dano. Porque em muitos crimes, principalmente em crimes patrimoniais não violentos, em crimes contra a honra, enfim, crimes que não sejam crimes violentos, para a vítima e o autor, é sempre melhor, e para a sociedade como um todo, que haja uma composição. Isso é mais barato para o Estado, isso resolve muito mais, tem um efeito prático muito maior. Então, naqueles crimes, por exemplo, um crime de dano, por exemplo, o sujeito danificou o carro do vizinho, numa discussão lá de vizinho, por conta de uma árvore, né? E o sujeito foi lá, jogou pedra e quebrou o vidro.
Então é melhor que haja ali uma justiça restaurativa, e isso é feito legislativamente. Essa ideia da justiça restaurativa foi solidificada no Brasil através, não só, né, mas só um exemplo, da Lei 9.099 de 95, que busca realmente esse modelo de composição, de reparação, de assunção de culpa, né, como uma forma de reintegração da sociedade. Tá bom? A assunção de culpa não é um elemento da Lei 9.099, não. Mas para o modelo de justiça restaurativa, é muito importante que o criminoso, ou o autor, né, eu vou chamar de criminoso, mas o autor e a vítima estejam inseridos nesse contexto de reação ao crime. Uma reação mais consensual ao crime. Beleza? Pessoal, é isso. Deixa eu tentar voltar aqui, voltei. É isso. Dentro do que se estuda em relação à prevenção, os principais aspectos, as principais classificações estão aí. Bom, espero que tenham gostado. Deixem aqui os comentários sobre essa aula. Não deixe de participar. Também conheça os outros materiais gratuitos que estão no meu site, vouserdelegado.com.br, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu canal do YouTube, enfim. Tudo o que você possa consumir lá, tem muita coisa gratuita que você pode consumir, tá bom? Estudar, enfim, para você se preparar. É isso aí, eu vou ficando por aqui e a gente vai caminhando aí nesse curso de criminologia. Valeu? Um abraço, tudo de bom!